questão do endividamento público do Estado brasileiro deve ser vista de uma ótica política mais ampla. Não é nenhum problema o Estado ter dívida, não é nenhum problema o Estado vender títulos no mercado para conseguir ter solvência e para gerir e administrar os seus próprios recursos. O problema é o preço dessa dívida, e o preço é regulado pela taxa de juros. A taxa de juros no Brasil é a mais alta do mundo. Para manter essa dívida, que não é alta, que é baixa, é 36% do PIB, o Estado brasileiro paga a remuneração ao capital na taxa mais elevada do planeta. Esse é o problema. Ou seja, o problema não é o estoque de dívida que nós temos, mas é qual é o fluxo, quanto o Estado tem que destinar ano a ano para manter essa dívida, para manter a sua credibilidade, para honrar os seus interesses e para honrar os seus compromissos no mercado. Esse é o problema, é o fluxo que sai do Estado em direção aos credores privados, regulado pela taxa de juros. E aqui no Brasil, ela é incrivelmente alta. Quais as implicações da crise econômica para a dívida pública brasileira? A crise econômica tem implicações muito sérias para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro. Para a dívida pública, ela vai ter ou não de acordo com a taxa de juros. Se o Brasil continuar, se o Banco Central continuar brincando de reduzir taxa de juros, fazendo pequenos ajustes de 1,5% a cada reunião, a cada 45 dias, nós vamos ter muito problema. O preço do dinheiro internamente vai ficar muito alto, isso vai levar a um problema de solvência com as empresas, o próprio Estado brasileiro. Se o Estado brasileiro derrubar a taxa de juros, muda a expectativa dos agentes econômicos internos e nós podemos começar a debater com mais tranquilidade as saídas para a crise. A CPI da dívida pública é uma conquista democrática da sociedade brasileira. Minha esperança é que ela se desenvolva bem. Ela deve investigar por que é que os empréstimos no Brasil pagam uma remuneração tão alta ao capital privado. Por que é que os juros aqui são tão altos? Juros, em espanhol, é interesse, taxa de interesse. Em francês também é taxa de interesse. Em inglês é interest rates, ou seja, taxa de interesse. Em português é juros. A palavra interesse é muito melhor do que juros. Vale a pena investigar quais são os interesses que existem para manter uma taxa de juros tão alta. Se a CPI da dívida conseguir colocar à tona, trazer à luz que interesses são esses, vai prestar um grande serviço para a sociedade brasileira para que a gente possa fazer com que o Estado deixe de drenar tantos recursos que vão enriquecer capitais privados, que vão enriquecer credores privados e não favorecer a sociedade brasileira, a melhoria dos serviços públicos, enfim, a melhoria do nível de vida da população brasileira.